Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que já acompanham conosco aí mais uma edição do Webinar Leite do Reagro. E então, eu gostaria aí de já iniciar, convidar, primeiro confirmar aí com os nossos palestrantes, né? Está todo mundo aí já postos, tudo ok? Me ouvem bem? Me veem? Estamos aqui, firmes, já esperando ansiosos. Firme e forte, Netão. Sandra, tudo bom? Tudo tranquilo, que bom falar com você. Bom também, professora. Seja muito bem-vinda novamente aí, a casa é nossa, viu? Obrigada. Matheus, firme aí? 100%, Netão. Então tá joia. Elô também, né? Já vi aí que a gente consegue comunicar bem. Pessoal, boa noite a todos, muito bem-vindos. Nós vamos começar hoje uma edição, especial do nosso Webinar Leite. E por que especial? Porque nessa edição nós vamos ter 3 palestrantes, né, que estarão conosco. A gente já dei aí o boa noite para eles, falando de um tema muito importante, muito relevante, que é a criação de bezerras e novilhas e a gestão de indicadores com foco no desempenho futuro. Por ser um tema aí, bastante importante, a gente, sem dúvida nenhuma, considerou fundamental a presença aí desses 3 profissionais, né, que vão enriquecer ainda mais, trazendo a sua experiência, a sua vivência, os números, né, mostrando aí como eles vêm fazendo essa gestão por indicadores. E depois, ao final, nós vamos ter a oportunidade, como sempre, da abertura para dúvidas, perguntas e questionamentos, né, de vocês aí que estão participando conosco, nos vendo, nos ouvindo. Então, de agora para frente, aí já fiquem à vontade para trazer as suas dúvidas. Nós temos um campozinho aí que está na tela de vocês, que chama QIA, Question and Answers. Então, essa pastinha aí, se você clica nela, você consegue postar uma dúvida, uma pergunta, um comentário, algo que você queira aí discutir hoje à noite, né, com esses 3 especialistas aí que nós estamos trazendo para vocês, né, com foco no nosso assunto base aí do webinar, ok? E além disso, nosso evento também é muito importante, porque nós estamos fazendo o lançamento da 7ª edição do Índice IDEAGRE do leite brasileiro, né? Então, em breve, vocês vão ter acesso aí aos números, aos indicadores do 7º aí, da 7ª edição. Então, com certeza é especial pela participação dos nossos 3 debatedores da noite, aí, os 3 palestrantes, e também pelo lançamento do Índice IDEAGRE, ok? Sem mais delongas, então, nós vamos começar aí o nosso evento. E nós vamos ter, como eu falei, os 3 apresentando individualmente, depois um pequeno intervalo e logo em seguida nós vamos abrir para as perguntas, né? Pensando na ordem aí da nossa noite, nós vamos ter a Heloísa Duarte iniciando, né, a apresentação, depois a professora Sandra Gesteira e, por fim, o Matheus fechando. Apresentando agora melhor a Heloísa Duarte, ela é médica veterinária, especialista em gestão, e ela é CEO do IDEAGRE, né, que faz parte aí do Grupo Reagro. Elu, é com você, vou parar aqui de compartilhar, para você já ficar à vontade aí com a tela e poder dar início aí à sua apresentação, ok? Ok, Neto, muito obrigada pela introdução, vamos começar então. Já estão vendo a minha tela? Certo. Ótimo, muito obrigada. Gente, boa noite. Então, como o Nato comentou, a gente está fazendo um pacote especial para lançar a nossa 7ª edição do Índice IDEAGRE do Leite Brasileiro e eu não poderia estar melhor acompanhada com a professora Sandra e com o Matheus, especialmente em função do tema que nós escolhemos para ser o destaque dessa edição, né? Então, eu vou começar a apresentar, vamos fazer oficialmente o lançamento da 7ª edição. A partir de amanhã, as informações já vão estar disponíveis na plataforma e todas as edições já realizadas ficam disponíveis na plataforma, assim como a 7ª edição, que é que nós estamos lançando hoje. Então, o material fica disponível. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês como a gente pode fazer o acesso, tá bom?
Só para fazer a gente já está trabalhando com o índice DEAC do leite brasileiro, é uma publicação que é feita trimestralmente, né? E a cada trimestre a gente tira um novo retrato das fazendas profissionais que são usuários do IDEAGRE e entrega para o mercado a análise. Para quem é usuário do IDEAGRE, ele vai poder acompanhar os indicadores de suas fazendas. Mas para as demais pessoas interessadas na cadeia produtiva do leite, as informações dos indicadores que compõem a nota única, que é o ILB, por região, por perfil racial do rebanho, vão estar disponíveis não só da 7ª edição, mas de todas as demais, inclusive porque a gente tem o intuito de oferecer o acompanhamento ao longo do tempo. Relembrando como o índice IDEAGRE do leite brasileiro é calculado, essa nota única, ela é composta de 12 indicadores. Eu estou muito feliz de ter a Sandra aqui hoje. O Matheus sempre nos acompanha, ele foi um dos idealizadores, junto com outros técnicos do Reagro. E quando a gente fez a primeira concepção do índice, a primeira pessoa que a gente mostrou fora do Reagro foi a professora Sandra, né? E ela achou a ideia muito interessante, nos ajudou muito tecnicamente e sempre tem nos apoiado ao longo de várias edições. O que a gente procurou fazer para tornar de forma simples, para que cada fazenda tenha referência de como ele está em relação aos seus pares, seja por região ou perfil produtivo. Uma nota única que vai de 0 a 10, né? A gente apresenta a média brasileira, as médias por regiões, as médias por perfil, e para compor essa nota a gente tem uma junção de vários fatores, e a gente pensou em contar a vida do animal, desde a entrada do animal na fazenda através do nascimento. A gente acompanha a sobrevivência das fêmeas até 12 meses. Na sequência, a gente acompanha a idade ao primeiro serviço, a taxa de concepção de novilhas, a idade ao primeiro parto, a produção de leite corrigida para 305 dias de primíparas, secundíparas e multíparas e a mortalidade de vacas. Além disso, a gente tem 4 aspectos muito importantes relacionados ao rebanho, a taxa de prenhez de vacas, a produção média por vaca, o DEL médio do rebanho e o percentual de vacas na lactação. E o que é interessante, mesmo que a fazenda tenha perfis raciais diferentes, através dos limites de referência, a gente consegue aplicar fatores de correção para que, independente do perfil da fazenda, todas as fazendas consigam se comparar através dessa nota, né? E o que é interessante? A gente tem acompanhado uma suave evolução ao longo das edições, eu trouxe aqui para vocês, desde a primeira até a 7ª edição. A gente começou com 552 rebanhos e temos conseguido aumentar suavemente os rebanhos da primeira para a segunda, que foi a maior evolução. Por quê? Quando a gente propôs para que as pessoas participassem, era necessário que elas tivessem os dados atualizados na nuvem. Nós convidamos para que elas fizessem isso, mas muitos não entendiam muito bem qual era a finalidade, o que seria ser apresentado. Então, quando os produtores e técnicos tiveram a oportunidade de entender como é interessante o índice DEAGRE do leite brasileiro, procuraram suas notas, descobriram que não tinham entrado porque não haviam enviado backup em tempo hábil. Aí por isso que a gente teve esse boom. E desde então a gente tem conseguido manter a estabilidade, mas ainda vale destacar que cerca de metade dos rebanhos, ou até um pouco mais, são desqualificados por falta de dados atualizados na nuvem. Para a fazenda entrar, o rebanho entrar no índice DEAGRE do leite brasileiro, a gente passa um critério de seleção, uma inteligência de dados, para verificar se os dados são consistentes, são confiáveis, são lançados de maneira sistemática, né? Então, eventualmente, se um rebanho não é qualificado, o produtor pode entender o motivo, inclusive um objetivo indireto, que foi uma consequência do índice DEAGRE do leite brasileiro, é que ele trouxe uma melhoria na qualidade dos dados que eram lançados no sistema de gestão IDEAGRE. E aí, o que a gente tem aí? Nós percebemos que nessa linha de baixo é a média do Brasil. No primeiro índice, a gente teve 3,97, ele caiu um pouco no ILB2, mas eu creio que mais pelo volume de fazendas que aumentou muito. E ao longo das edições, ele vem aumentando suavemente. Vale destacar que quando você pensa que a gente leva em conta que a nota é de 0 a 10,
e que os top 10% mais eficientes estão com 7 pontos, você vê a oportunidade enorme que a gente tem de melhorar a gestão e os indicadores dos rebanhos leiteiros profissionais do Brasil, né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente. Um dos objetivos do ILB foi dar essa visão mais clara para o produtor. É lógico que a nota ela é fruto de muitas atividades, manejos, controles da fazenda, mas a gente acredita, e esse foi um fator muito importante, que quando você consegue simplificar e avaliar o desempenho com o indicador, te dá a oportunidade de ter uma visão mais rápida e clara do desenvolvimento no qual a fazenda se encontra. Tá? Então, isso é um papel também importante do índice. O que é importante? Aí a gente acompanha as notas por região. A gente prefere fazer macro, porque senão poderia ser muito específico, e temos também por perfil racial. A gente vai falar muito em todos os trabalhos que a gente vai mostrar nas próximas apresentações, a questão desse perfil racial. O que a gente faz? A gente separa os rebanhos pelo percentual de grau de sangue europeu, predominantemente holandês, no caso da maioria das fazendas. Então, o perfil 1 é um rebanho que tem acima de 15,16, que seria 93,85%. O rebanho, perfil número 2, a gente chama de intermediário, ele é entre 3/4 e 15,16, é aquele rebanho que tem entre 75% e 93,35% de sangue europeu leite, e o perfil 3, que tem uma participação de grau de sangue europeu leite menor, abaixo de 3/4. Tá? Isso é importante porque cada fazenda vai se avaliar dentro do seu contexto no que se refere aos indicadores. Como eu comentei, para a nota geral isso não impacta tanto, porque as fazendas com os fatores de correção, elas podem se comparar. Mas quando eu começo a avaliar o resultado de cada indicador, é importante você levar em conta, seja se você for cliente de agro e quiser ver o seu número, ou se você tem um outro sistema de controle, uma outra forma de controle, e quer comparar como é que você está em relação às médias das fazendas profissionais, você pode usar as referências, porém, não é preferível utilizar a referência do perfil que seja mais parecido com o seu. O que é interessante? Em todas as análises, a gente sempre vai agregar a média geral, o desempenho para cada indicador dos 10% mais eficientes, a diferença entre a média e os 10% mais eficientes na unidade do indicador e no percentual. E a gente destaca, vocês vão ver aqui na coluna da direita, o que está em azul é porque a diferença é menos de 10%, o que está em amarelo é entre 10% e 20%, e o que está em vermelho é o que a cor indica mesmo. A gente quer mostrar como existe oportunidade para que as fazendas se aprimorem. Tá? Então, em linhas gerais, o que eu tenho percebido ao longo das edições? A gente tem tido mais vermelhos, fazendo uma análise muito simples. Então, vocês viram que a nota do top 10% ela está acima de 7, né? E para essa nota existir, tem fazendas que estão bem próximo de 10. A gente faz a premiação uma vez por ano, e nesse fechamento a gente identifica, em comum acordo com as fazendas, quais são as mais bem pontuadas, mas percebam como há oportunidade. A taxa de preço, na média nacional, as mais eficientes são 48% mais eficientes. Na taxa de mortalidade, a diferença é de 33%. E eu fiz uma comparação nessa tabela em relação, como a gente já tem mais de um ano, eu consigo comparar o índice de agro leite brasileiro, edição número 7, ela sempre avaliam 12 meses. Tá? Ela avaliou o período de julho de 2019 até junho de 2020. E eu comparei, então, com o ILB 3, que analisou o mesmo período, porém, de julho de 2018 até junho de 2019. Tá? Então, a comparação da mesma época do ano entre anos diferentes, a gente percebe que tem um incremento na produção média, que é suave, mas a gente percebe uma leve melhoria, porque a idade das novilhas diminuiu, e a gente pode avaliar de forma mais detalhada, como eu comentei para vocês, é importante avaliar os perfis, tá?
Então, esse é só um exemplo dos indicadores analisados no perfil 1. Mesma coisa, a diferença sempre é bastante relevante, dos mais eficientes para a média nacional. O perfil 2, dentro do contexto também a gente percebe, talvez um pouco menos que no perfil anterior, e nos mestiços também, vários dos 12 indicadores, vermelho quer dizer os top 10% mais eficiente, se distanciando aí da média nacional. Então, a gente pode avaliar isso eu avalio como uma grande oportunidade, né? Se todo mundo conseguir. Eu diria que esse top 10% ele é como se fosse onde a gente pode chegar, né? Então, se você vai traçar uma meta, uma coisa realista, com dados nacionais, a oportunidade de olhar para os top 10% do perfil do rebanho ela é bastante interessante. Okay? Uma outra informação importante é que a gente procura sempre agregar camadas extras de informação, além das que que compõem o índice DEAG do leite brasileiro. Tá? Então, nós já fizemos essa ação em 3 ocasiões, então a gente intercala o índice DEAG do leite brasileiro com uma pesquisa. Os temas das pesquisas eles vão variar muito de acordo com o momento que a gente está vivendo. Então, a gente fez no mês de setembro uma pesquisa que avaliou o grau de engajamento dos produtores com as ações e os movimentos para fomentar a cadeia produtiva do leite, porque a gente achou que o momento era adequado. Então, o intuito foi avaliar a identidade institucional do setor leiteiro. Isso está dentro do boletim, mas também tem um e-book específico dessa pesquisa. Eu trouxe uma parte da pesquisa só para chamar a atenção para vocês, que as pessoas elas sabem algumas vezes, elas conhecem os movimentos como Abraleite, Beba Mais Leite, uma certificação de bem-estar animal, mas na hora de fazer o engajamento, às vezes a gente vê que não é total. Existe uma explicação, uma informação bastante interessante na pesquisa. Eu convido vocês a conhecerem não só essa pesquisa, como as outras pesquisas da série, nesse endereço que está aí, que é ideagri.com.br/pesquisas. Cada pesquisa dessa, a gente produziu um e-book. A primeira pesquisa da série foi o papel das mulheres no agronegócio. Na segunda pesquisa, a gente avaliou os impactos da Covid-19 no setor agropecuário, como eu falei, muito ligado ao momento. E essa terceira é que eu mostrei um breve extrato para vocês, que é a identidade institucional do setor leiteiro. Uma coisa que é muito importante é que, além dos dados que eu mostrei para vocês, que são resultado dos indicadores, que são sempre os mesmos indicadores, a gente vai acompanhando a dinâmica dele, a cada edição do boletim, a gente coloca uma lupa sobre um assunto, tá? Então, perda de preço, taxa de preço, qualidade do leite, os assuntos vão variando. Na 7ª edição, a lupa foi colocada na recria. Tá? Por isso que a gente convidou a professora Sandra e o Matheus para fazer a análise dos dados. Então, a parte analítica do ILB7, eu não vou abordar na minha apresentação, porque vai ser exatamente o tema da apresentação da professora Sandra. Tá? O material completo dessa análise dos dados especializados relacionados ao impacto do ganho de peso até a desmama na produção de leite de primeira lactação, que foi o tema do assunto especializado do ILB7, está disponível no boletim também. E uma outra coisa que a gente incluiu nesse boletim, na edição do boletim 7, é que as pessoas queriam entender por que a gente fez essa iniciativa. E a gente acredita que a gente é uma empresa que presta serviços eminentemente para produtores e técnicos de leite, e a gente tem coisas que podem ser feitas além do serviço prestado. O índice DEAGRE do leite brasileiro é uma iniciativa nesse sentido, assim como a série DEAGRE Pesquisas e outras iniciativas que a gente acredita também. A produção de conteúdo, disponibilizar o IDEAGRE como ferramenta de gestão para várias instituições de ensino de forma livre, para que os alunos se capacitem. A gente é uma empresa certificada, a primeira empresa de software de gestão certificada para o bem-estar animal. Somos associados da Abraleite e somos apoiadores do movimento Beba Mais Leite, porque a gente entende que o sucesso da cadeia é o nosso sucesso. Então, é o nosso lema sempre ao lado do produtor rural. Então,
o intuito é entregar valor não só para o nosso cliente, mas para toda a cadeia. Então, nesse sentido, a plataforma do Índice IDEAGRO do Leite Brasileiro, você pode acessar, se cadastrar gratuitamente e acessar as informações não só da 7ª edição, mas como de todas as edições do boletim. Tá? O site é www.iilb.com.br. Quando vocês entrarem, basta clicar nesse botão cadastrar, você já vai fazer seu acesso e, na sequência, você já vai conseguir acessar a plataforma. E aqui eu trouxe só uma visão simples para vocês entenderem que é um software online, um portal, onde vocês vão poder entrar e para cada um daqueles indicadores que eu comentei com vocês, vocês vão poder ter informações muito mais detalhadas navegando nos menus da plataforma. Então, essa é a minha parte da apresentação. Estão todos convidados a acessar o ILB, conhecer as pesquisas também e contribuir, e feedbacks são sempre muito bem-vindos. Agora eu vou passar a palavra para a mestra, para a professora Sandra. Então, boa noite a todos. Você está me ouvindo bem, Elô? Estou sim, Sandra, estou ouvindo muito bem. É só você compartilhar a sua tela. Consegui compartilhar minha tela aí com vocês? Sim. Tudo certo. Então, boa noite a todos. Eu gostaria, nesse momento, de agradecer muito a Heloíse, ao IDEAGRE pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e é muito bom ver esses dados, né, de um programa tão robusto. Isso nos ajuda muito na pesquisa e a entender melhor aí a criação de bezerros, que é o nosso foco aqui nessa noite, né? Então, a gente vai olhar aqui, né, o impacto da idade ao primeiro parto na produção de leite, na lactação, aí, na primeira lactação das matrizes, né? Isso é uma coisa que a gente tem muito curiosidade, todos os produtores, todos os técnicos, eles sempre se perguntam aí, né, o que acontece com os nossos animais, se eles estão parindo muito cedo, se eles estão parindo muito tarde, o que acontece com a produção de leite. Então, é muito bom a gente ter um banco de dados como esse para a gente ver o que pode acontecer com os nossos animais. Então, para a gente começar a ver esses números, né, nós vamos ver aqui nesse gráfico aqui, que é um comparativo aqui entre matrizes, onde a gente tem aí a possibilidade de olhar resultados de 5.090 lactações em 56 rebanhos, né? Então, isso aqui abre muito o universo e começa a mostrar para a gente uma tendência forte, né? Não é só eu acho, né? É já uma tendência que os números são muito grandes aí, né? Como a Heloíse falou, nós vamos trabalhar aqui com aquele perfil número 1, que são aquelas fazendas com gado mais puro aí para o holandês, tá? Então, nesse gráfico, a primeira coisa que a gente precisa ver, né, tá mostrando aqui para a gente, aqui embaixo, em azul, o percentual de matrizes por faixa de ganho de peso. Então, são essas colunas que a gente tem aqui. E a gente está vendo aqui que nós temos o que a gente chama de uma curva normal, onde a gente tem uma pequena distribuição nas pontas, né, e um número maior de dados aqui no centro. Aqui em laranjado, a gente tem a idade ao primeiro parto. Então, nós estamos vendo aqui que a idade ao primeiro parto, né, e aqui a idade média aí no banco de dados, que está mostrando aqui 30 meses. Então, nós estamos vendo aqui, ó, que a gente tem essa idade ao primeiro parto, independente aqui da faixa de ganho de peso, essa idade ao primeiro parto vai ficando mais ou menos igual. Mas, de repente, a gente começa a ver que ela começa a cair. Essa idade ao primeiro parto começa a cair e cai fortemente quando a gente tem aí animais ganhando ali no período de aleitamento, né? Que aqui é o ganho médio diário até o final do aleitamento, que é a desmama. A gente observa, então, aqui, vendo por essa linha laranjada aqui, que a idade ao primeiro parto cai fortemente quando a gente tem animais aí ganhando peso ali durante o aleitamento, na casa de 1 quilo por dia, tá? Então, primeira lição que a gente tem, se a gente quer que os nossos animais venham a parir cedo,
e nós queremos isso porque esse animal para de ser um investimento, ele para da gente gastar com ele e ele começa a ajudar a pagar as contas da fazenda, né? Então, isso é muito desejável. E isso vai acontecer fortemente quando a gente tem taxas de ganho de peso mais elevadas. E nós estamos falando aqui num curto período, que é a fase de aleitamento, tá? Então, precisamos fazer nossas bezerras ganharem bastante peso durante o aleitamento para que a gente possa colher esse fruto da idade ao primeiro parto mais jovem, né? A gente vê isso aqui também, né? São os mesmos dados da tabela do gráfico que a gente estava vendo ali atrás. Aqui está exemplificando, né, para ficar mais claro para a gente, as faixas de ganho de peso, né? Então, quem está ganhando ali durante a fase de aleitamento 400, 500 gramas por dia, vai parir na casa de 30 meses, né? E a gente quer hoje, todo o nosso sonho de consumo de produtor rural é que os nossos animais estejam parindo ali por volta de 24 meses. Então, como a Heloíse mostrou para a gente tem que olhar os números e olhar as oportunidades. Então, aqui está claro que a gente tem oportunidade de diminuir a idade ao primeiro parto se a gente consegue aumentar as taxas de ganho de peso. E se a gente vier aqui embaixo, né, onde a gente vê aquela taxa de ganho de peso ali de 1,135 kg, nós estamos vendo a idade ao primeiro parto aos 27 meses, ainda tendo oportunidade de melhorar, tá? Então, é uma primeira análise aí, é um primeiro dever de casa da gente aí. Vamos aumentar o peso aí, o ganho de peso durante o aleitamento. Quando a gente olha, então, isso, vem uma pergunta na cabeça de todo mundo. Será que vale mesmo a pena fazer os nossos animais parirem cedo? Nós vimos que tem que ganhar peso para parir cedo. E aí, se parir cedo, vai produzir pouco ou muito leite? E nós vamos ter a oportunidade de ver isso agora nessa distribuição de dados aqui, né? Começar a ver isso nessa distribuição de dados, onde a gente tem aqui, ó, 11.519 lactações em 132 rebanhos diferentes. Então, isso não está acontecendo só num rebanho. Nós estamos com um universo maior aí para a gente poder ver esses números, né? E nesse gráfico em pizza aqui, né, nós vamos ver aqui de animais que pariram aí aos 22 meses até animais que pariram aos 28 meses. E a gente vê uma distribuição aqui do percentual, né? Quanto por cento dos animais estão parindo aí em cada uma dessas idades. A gente vê que essa pizza, ela está mais ou menos bem distribuída, né? Tem gente comendo mais aqui, que está, na verdade, perdendo um pouco de tempo aqui nessa pizza, né? A gente queria que esse 28 meses aqui fosse menor. Então, isso significa que tem oportunidade para melhorar, tá? Mas vamos ver o que acontece se os nossos animais parirem aqui de 22 meses até 28 meses. O que esse universo de tantas lactações mostram para a gente. Então, quando a gente olha esses números aí, né, aqui embaixo, a gente olhando a idade ao primeiro parto em meses, né, e aqui a produção total de leite corrigida, tá? Isso na primeira lactação. E a gente tem uma surpresa muito boa ao ver esses dados. Nós estamos vendo claramente que a produção de leite subiu. Se o parto aqui foi com menos de 22 meses, a produção de leite subiu aos 23 meses, ela quase não se alterou aqui de 23 para 24. E depois ela começou a cair. Então, mostra para a gente claramente que nós podemos trabalhar e precisamos trabalhar para os nossos animais estarem parindo aqui entre 23 a 24 meses. Que a produção de leite aqui, ó, está muito elevada e não há prejuízo, uma vez que nós estamos vendo que ela subiu aqui e depois ela se estabilizou. E aqui nós estamos começando a perder. O que será que está acontecendo? O que será que aconteceu que a produção de leite subiu de 22 meses de idade para 23 e 24? Então, o que pode ter acontecido é o fato de que aos 22 meses, esse animal ainda não teria aí um completo desenvolvimento do corpo e teria aí gastado aí na primeira lactação um pouco ainda dos nutrientes para continuar o crescimento. Mas daqui para frente,
mostra que ele está apto a levar finalizar uma lactação muito bem com a produção muito alta, uma vez que estabilizou aqui. E o que pode ter acontecido aqui, que com esses animais que vieram parindo aqui aos 25, 26, 27 e mais do que 28 meses, e a produção caiu. Nós precisamos de análises mais refinadas para descobrir o que está acontecendo aqui, mas pode ser que esses animais que só chegaram a parir aos 25 meses, aos 26, vieram com taxas de ganho de peso mais baixas. Foram animais que sofreram ali durante a cria, durante a recria, e acabaram não tendo um bom desenvolvimento corporal e não conseguiram aí o mesmo desempenho desses animais aqui, que vieram muito bem durante todo o período de criação e puderam expressar aí muito bem o seu potencial genético, né? Quando nós estamos comprando sêmen, nós estamos sempre procurando melhorar a produção de leite. Então, nós estamos colocando nos nossos animais muita capacidade genética para a produção de leite. Agora, nós precisamos dar o ambiente adequado, nutrição adequada, para que ele expresse esse potencial. Mas é fantástico esse gráfico aqui, essa observação de que a gente tem animais parindo aos 23 meses, 24 meses, com produção de leite bastante elevada, sem nenhum prejuízo aí para o animal. Nesse outro gráfico aqui, a gente também pode ver a mesma coisa, né? E exatamente, até um pouco mais, vendo mais fortemente, né? Essa queda em produção à medida que a idade ao primeiro parto está aumentando, tá? Então, nós estamos claramente vendo que nós temos uma ótima oportunidade para criar melhor os nossos animais, fazer com que eles venham a parir mais cedo, para eles começarem a pagar as contas, né, dele até aquele momento e ajudar a pagar as contas da fazenda, sem prejuízo na produção de leite, tá? Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais. Nós falamos em ganho de peso, né? Então, vamos ver agora o impacto do ganho de peso ali durante a fase de aleitamento na produção de leite, né? Então, vamos ver naquelas faixas ali de ganho de peso, como que a produção de leite vai se comportar. Então, nesse outro gráfico, que mais ou menos ele retrata o que a gente estava vendo, né? Nós temos aqui de novo, em azul aqui, o percentual de matrizes por faixa de ganho de peso. Então, novamente, uma curva normal. A gente tem as pontas aqui com o menor número de matrizes, né? E um grande número concentrado aqui. Em alguns eventos, isso é interessante e é o que acontece, né? Então, nós vamos ver aqui embaixo, a gente tem as faixas de ganho de peso, então 438 gramas por dia, 506 a 573, 641 a 708. Então, nós estamos vendo que nesse sentido aqui, o ganho de peso está aumentando para os animais. E o que a gente observa nessa linha alaranjada? Claramente, a produção de leite. Então, nós estamos vendo que à medida que a gente aumenta o ganho de peso durante a fase de aleitamento, a produção de leite no futuro sobe. E sobe de uma forma muito rápida aqui, né? Até nessa casa aqui de 700 gramas por dia, depois ela dá uma estabilizada aqui. Então, isso mostra para a gente que nós precisamos trabalhar nesse sentido. Deixar de ter animais ganhando 400 gramas, 500 gramas, e buscar animais ganhando aí 700, 800 gramas por dia, para que a gente possa dar a oportunidade desse animal expressar seu potencial de produção de leite, tá? Então, claramente, essa linha mostra isso. Não precisamos ter dúvida, né? Ninguém precisa ter medo desses animais ganharem peso durante o aleitamento, pode ganhar peso, porque isso vai reverter, sem dúvida nenhuma, em melhor produção no futuro, né? Nós sabemos que uma das metas da criação de bezerros é a gente dobrar o peso ao nascimento dos bezerros durante essa fase de aleitamento. Então, se eu tenho uma bezerra que nasceu com 35 quilos, eu quero que quando ela chegar a 60 dias, ela esteja com 70 quilos, né? Nessas faixas de ganho de peso aqui, ó, nós não vamos conseguir atingir essa meta. E também vamos ter aí um comprometimento da produção de leite no futuro.
Então, precisamos melhorar toda a nossa parte aí de nutrição das bezerras, toda a parte de saúde das bezerras e ambiente, para que a gente possa ter animais ganhando mais peso, porque vai reverter em mais leite no futuro. Novamente, essa tabela aqui, ela traz os dados do gráfico anterior que a gente estava analisando, né? E a gente vê aqui que a faixa de maior produção média, né, em 5.090 lactações e 56 rebanhos, né, é a faixa aí de 911 gramas a 977 gramas, onde a gente teve aí na primeira lactação animais fechando a lactação com 9.589 litros de leite. Então, mostrando aqui os ganhos que a gente foi tendo, né, em produção de leite, à medida que subiu a taxa de ganho de peso dos animais. Uma série de trabalhos científicos comprovam exatamente o que está sendo feito aqui, o que o IDEAGRE está mostrando aqui tão claramente, né? Se a gente pegar as revistas científicas de maior impacto no mundo, existe um número muito grande de publicação científica nos últimos 15 anos que comprovam isso. E muitas vezes o pessoal pensa, não, isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo no Canadá. E nós estamos vendo aqui nesse banco de dados tão vasto, tão robusto, que isso está acontecendo no Brasil também. As fazendas que estão trabalhando bem com a criação de bezerros estão colhendo esses frutos aqui. Então, isso é uma oportunidade para todos os produtores de leite aí, tá? Então, acreditem nisso e vamos melhorar a criação de bezerro, que nós vamos colher esses frutos em muito pouco tempo. E uma grande importância desses números é quando a gente tem a fazenda aí, com os números financeiros, não só os números zootécnicos, mas também todos os índices financeiros, e eles vão nos apontar aí a grande oportunidade financeira que existe também. Então, aqui no banco de dados ainda do IDEAGRE, né, em 11.519 lactações, em 132 rebanhos, né, a gente tem aí a faixa aqui de idade ao primeiro parto. Quando a idade ao primeiro parto é menor do que 25 meses, a gente tem lá aquela produção lá de 8.429 litros de leite, quilos de leite, eu estou falando em litros, mas é quilo, me desculpem, e a gente tem aí uma margem líquida, né, de ganho que o produtor está tendo ali, fazendo as correções, a multiplicação ali, de R$ 2.528. E ela vai caindo, essa margem líquida vai caindo à medida que a idade ao primeiro parto vai aumentando. Então, nós temos que trabalhar aí, né, muito forte para conseguir melhorar aí essa idade ao primeiro parto, ela ser mais precoce, colher os bons frutos de alta produção de leite e seguramente nós vamos colher frutos financeiros, que no fim das contas nós estamos buscando isso aí, né? Nós estamos buscando esse aporte financeiro para que a gente pague as contas da fazenda e possa fazer novos investimentos. Então, nós temos claramente aí, nesse banco robusto de dados, com muitas fazendas, não é uma fazenda só, não é um caso só, são várias fazendas, são várias lactações fechadas, são fazendas em várias regiões do país, então isso afirma uma tendência de que isso ocorre também no Brasil, não só fora do Brasil, né? Isso não é o acaso. Isso é uma evidência que, se a gente trabalhar bem, nós vamos atingir esses resultados que a gente está mostrando aqui. Além disso, né, de fazer os nossos animais, então nós temos o dever de casa de fazer os nossos animais ganhar muito peso ali durante a fase de aleitamento, nós temos outro dever de casa, que é fazer nossos animais sobreviverem, né? Então, nós precisamos que eles sobrevivam aí, né? Nós vamos mostrar dados aqui de até 12 meses, mas nós precisamos que eles sobrevivam até aí fechar a terceira lactação ou mais. Então, para a gente olhar esses dados de sobrevivência, o nosso universo, às vezes, ele se reduz um pouquinho, porque, infelizmente, nem todos os produtores lançam todas as informações sobre sanidade aí das bezerras, então esse universo cai, às vezes, um pouquinho.
Mas mesmo assim, mesmo que a gente esteja trabalhando aí com 40% das fazendas, olha que número alto aqui, ó. São 69 mil bezerras, dados de bezerras que foram totalizados, né, onde houve aí 11 mil baixas, a gente poder ver qual que é a taxa de sobrevivência aí dos rebanhos. E uma coisa que a gente fica um pouco assustado, mas mostra a oportunidade de melhoria, é que a taxa de sobrevivência média, ela está em 84%. Então, significando que nós estamos perdendo por volta aí de 16% das nossas bezerras, até 1 ano de idade. Esse número é muito elevado. Ele é muito elevado, nós precisamos trabalhar fortemente para reduzir esse número, né? E cria uma oportunidade. Toda fazenda que reduz a mortalidade, ela tem mais animais para repor o rebanho, então ela pode expandir o rebanho, ou ela tem oportunidade também de venda de animais, né? E não precisa de comprar. Então, de novo, o dado, ele não é bonito, porque a gente precisava de menos mortalidade, precisávamos de mais sobrevivência, mas nos apontam aí para uma forte oportunidade de melhorar os índices das fazendas. A curva agora, nesse gráfico aqui de sobrevivência, ela muda o formato, e nesse caso, a gente quer que ela mude mesmo o formato, a gente quer que ela seja empurrada toda aqui para a direita, né? E nesse gráfico, o que a gente está observando aqui, né? Então, aqui são as faixas de taxa de sobrevivência, a gente começa com uma sobrevivência muito baixa aqui, só 55% dos animais sobrevivendo até o 1º ano de idade, e chega aqui a mais de 96% de animais sobrevivendo até o 1º ano de idade, que é tudo que a gente quer, né? Então, é muito bom ver que esses números estão caminhando aqui para a direita, nós temos rebanhos conseguindo ter mais sobrevivência dos animais, mas ainda precisamos melhorar isso aqui, né? Se a gente olha aqui, então, mais aqui à direita, onde a gente tem os 3 perfis ali que a Heloíse mostrou para a gente, né? O perfil 1, o 2, o 3, nós estamos falando do 1 aqui o tempo todo, né? Com o gado puro. Então, nós temos aqui 85%, vamos falar em 86% de sobrevivência. Então, precisamos melhorar muito aqui, né? E temos aqui uma média geral de 86% de sobrevivência. Mas olha que número que fica muito mais bacana aqui, é totalmente aqui à nossa direita, né? Essa coluna laranjada, onde ela está mostrando aqui nos top 10, naqueles 10% de melhores criadores do perfil 1, essa taxa de sobrevivência, ela é de 90%. Então, isso já melhorou bastante, né? Frente ao que a gente está olhando na média aqui. Mas, de novo, a gente ainda tendo oportunidade de melhoras aqui na criação de bezerras. Se a gente olhar aí também nessa massa de dados do IDEAGRE, né, olhando aqui em 69 mil dados aqui, a gente vê que os grandes desafios nossos na criação de bezerros, eles não mudaram muito. Então, quando a gente olha aqui nesse gráfico, onde a gente tem aqui embaixo as principais causas de mortalidade, nós estamos vendo aqui que a principal causa de mortalidade ainda é a diarreia, e ela é seguida pela tristeza parasitária. Então, a gente está vendo que os números da diarreia são muito elevados, eles têm caído nos últimos anos, principalmente quando a gente começa a manejar cada vez melhor os rebanhos, cada vez tratando melhor os animais, aprendendo os tratamentos adequados, essa taxa está caindo, e a tristeza parasitária quase encontrando ali com a diarreia, né? E a gente já vê uma tendência em muita fazenda, a diarreia já não ser a principal causa de mortalidade e a tristeza parasitária subindo aí fortemente. Então, toda fazenda precisa entender qual é o motivo de morte ali que está ocorrendo, para que a gente possa consertar ali esse caminho, né? Ensinar o pessoal a tratar melhor os animais, melhores práticas de higiene, melhorar instalações, melhorar a nutrição, para que a gente possa reduzir esses números.
mas é muito bom a gente ter aí esse banco de dados do IDEAGRE à nossa disposição aí para pesquisa, para avaliações nas fazendas, e é muito bom os produtores terem esses números, né? Cada fazenda conseguir enxergar isso aqui, para que ela possa correr atrás de melhorar aí toda a parte de criação de bezerros. Nesse momento, agora, eu vou passar a palavra para o Matheus, para que ele continue aí fazendo a apresentação e depois a gente vai discutir mais esses dados aí. Muito obrigada. Obrigado, professora. Antes do Matheus iniciar, pessoal, só queria reforçar né, para vocês enviarem para a gente as dúvidas. Várias pessoas já estão colocando suas perguntas, seus questionamentos, mas enviar na pastinha aí QIA, que está na sua tela. Envie a sua dúvida, a sua pergunta. Em breve nós vamos estar conversando aí, esclarecendo essas dúvidas. Obrigadão. Matheus, manda bala. Matheus, me ouvindo? O problema aqui, né, já consegui resolver. Estou com a internet meio ruim, vou deixar o vídeo fechado. Perfeito, sem problemas. Vocês estão vendo a apresentação? Positivo. Sim. Não, bom demais. Primeiro, queria agradecer, né, o convite pelo Luiz, dizer que para mim é uma honra poder compartilhar aí a apresentação com a Elo e com a professora Sandra. E com certeza, muito do técnico que eu sou hoje, eu devo às duas. Então, para mim é uma grande honra estar dividindo aqui o espaço com elas hoje. Então, como a professora Sandra bem falou, os dados do índice, né? Ela mostrou que o ganho de peso influencia na idade do primeiro parto, influencia também na produção de leite, e mostrou ali várias doenças que acometem os animais, né? As causas de mortalidade. Então, eu vou tentar mostrar um pouco da prática aqui no dia a dia, o que tem causado impacto no ganho de peso, na mortalidade, né? E como que a gente tem as metodologias que a gente fazer realmente com que as nossas fêmeas leiteiras sejam precoces e produtivas, né? Na primeira e nas demais lactações. Então, aqui só para contextualizar um pouco o que a professora Sandra já disse, né? Aqui a gente tem as colunas, né, por anos, né, então cada 3 colunas dessas são ano, 2017, 2018 e 2019, mostrando a mortalidade acumulada por faixa no ano de nascimento, né. Então a primeira barrinha azul aqui é a mortalidade até 30 dias, de 30 a 60, a 90, desculpa, é a barra cinza, e a barra azul claro é até 365. Então, a gente pode perceber que a gente tem 2 grandes momentos aí que os animais estão deixando a fazenda, né? Que seria de 0 a 30 dias e de 90 a até 365. Então, vamos caminhar nos slides aqui e olhar as enfermidades, onde que elas estão acontecendo. Uma outra forma de olhar aquele mesmo número aqui, um levantamento que foi feito por mim e pelo José, da equipe de sanidade do REAG, algum tempo atrás, mostrando aqui também a mesma avaliação, né? Aqui agora olhando de 0 a 90, nesse caso a mortalidade total até 300 dias foi 19%, onde 10%, metade do valor ocorreu até 90 dias, 6,5% ocorreu de 90 a 210 e somente aí 2% de 210 dias até os 300 dias de idade. Então, esses levantamentos pontuais que a gente realizou em fazendas aqui. Então, qual que é o primeiro ponto aí que a gente tem trabalhado incessantemente nas fazendas para tentar diminuir a mortalidade e melhorar o desempenho das fêmeas aí nos 3 primeiros meses, né? Esse gráfico é um gráfico mostrando a colostragem e a mortalidade ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem aqui é o momento do nascimento, né? Então, todos os animais aí nascidos, 100% dos animais nascidos vivos, com 2 dias de vida, retirando no timorto. E a cada mês aqui, cada número aqui mostrando um mês. Então, as bezerras que tiveram proteína plasmática, né, a gente colostrou as bezerras e mediu a eficiência disso, né, mediu a proteína no sangue. As bezerras que tiveram proteína menor do que 5,
A gente sabe que hoje a literatura indica um número aí de 6,2, né, como eficiência de colostragem melhor que a gente pode ter. Então, as bezerras aqui com colostragem ruim, elas saíram aqui 18% aos 3 meses, né, de idade e 40% lá para completar um ano. Então, o fato de você não colostrar uma fêmea bem, ela tem a chance de sair, tem 40% de mortalidade. Quando a gente compara com os outros perfis, né, de 5 a 6 teve uma leve diferença aqui, né, e acima de 6, entre 5 e 6 teve uma leve diferença, e acima de 6 você vê que as curvas são praticamente iguais lá, né? Então, isso aqui são dados de uma propriedade com bastante animais acolostrados ao longo de muitos anos, né? Então, a gente pode perceber que o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar firme aí na fazenda é colostragem. Então, cada vez mais, ultimamente, as fazendas têm se preocupado com isso, dado com foco nos 3 principais pontos, né? O tempo entre o nascimento e a colostragem, o volume de colostro que é utilizado e a quantidade a qualidade desse colostro, né? A gente tem trabalhado aí com as medidas em BRICS, muitas fazendas trabalhando com BRICS acima de 25 do colostro para o oferecimento das bezerras, com oferecimento aí de no mínimo 10% do peso corporal nas 2 primeiras horas, com uma mamada aí de mais 5% dentro das 12 horas. Então, isso tem sido o padrão, vamos falar o padrão ouro nosso nas fazendas que a gente trabalha. Mostrando aqui de outra forma, né, agora a colostragem até a desmama. Então, fêmeas com abaixo de 5,5, né, com 4,7 de mortalidade até a desmama, de 5,5 a 6, 4%, entre 6 e 7, 2,5%, e acima aí do 7, a mortalidade vai lá para casa de 1%, né, todas as fêmeas do mesmo rebanho, com o mesmo desafio. Então, a colostragem mostrando aí ser um determinante para diminuir a mortalidade na fazenda. Então, caminhando um pouco mais na apresentação, né, a gente viu lá que grande parte das fêmeas saem do rebanho até os 30 dias, e um dos maiores causadores dessa saída dos animais é a diarreia, né? Então, aqui gráficos de fazendas que a gente trabalha com assistência técnica, registrando o número de casos ao longo dos dias de idade dos animais. Então, aqui a gente tem de 0 a 29 dias. A gente percebe claramente que o problema começa a acontecer aqui com 7, tem aqui o pico aos 9 dias, e lá pelos 16 começa a baixar um pouco, né? Então, é um grande ponto que a gente tem que trabalhar. Diarreia faz o animal deixar o rebanho mais cedo. Então, como que a gente tem entendido a diarreia, né? Quais são os agentes que acometem os animais que vão causar o sinal clínico de diarreia? Então, a gente tem aqui um slide do professor Elias, né, que deixa muito claro quais os agentes que a gente tem, quais agentes que causam diarreia nos animais. Então, tratando de 0 a 3 semanas, a gente tem a causa não infecciosa. Então, a gente pode ter sucedâneos de leite de má qualidade, ou mesmo bons sucedâneos dos animais não conseguindo digerir por falta de enzimas específicas nessa fase, né? E o beber ruminal. E quando a gente pula para as causas infecciosas, né? A gente tem a E. coli, Critosporídeo, rotavírus, corona, giardia, herméria, estrongiloide, salmonella e clostridium. E a gente percebe muito no dia a dia, hoje ainda de fazenda, várias fazendas tratando os animais somente com antibiótico, né? De todos esses agentes aqui, o antibiótico iria nos ajudar na E. coli, e salmonella e no clostridium. Então, a maioria dos casos de diarreia que pode estar acontecendo na fazenda, o antibiótico não vai resolver. Então, o que a gente tem usado muito nas fazendas? Esse protocolo de tratamento aqui, né? Onde o animal não está com febre, a gente trata com soro oral anti-inflamatório. E se ele apresenta febre, aí sim a gente vai usar um antibiótico sistêmico de 3 a 5 dias, conforme a recomendação do veterinário. Então, ao menor sinal de diarreia, ao menor sinal do animal não estar se alimentando bem, a gente tem usado soro oral para hidratação. O agente não vai estar relacionado com a doença, mas muito provavelmente não vai causar a morte. O que causa a morte é a desidratação e a falta de energia, né? Então, o soro aqui é a fórmula que a gente deixou aqui no cantinho aqui para mostrar para vocês. Vocês podem usar aí no dia a dia das fazendas. 1 litro de água, 5 gramas de cloreto de sódio, 1 grama de cloreto de potássio,
6 gramas de acetato de sódio ou bicarbonato de sódio, não usar os dois juntos, né? É um ou outro, e 20 gramas aí de glicose de milho. Então, a gente tem que tratar a diarreia assim. Cerca de 80% das diarreias que acontecem nas fazendas que a gente tem trabalhado, a gente não tem usado antibiótico, somente tratado com soro oral, com bastante sucesso aí na recuperação das bezerras. E só lembrando, né, diarreia, a gente tem que ter muito cuidado com a colostragem, ela vai ajudar a bezerra a responder melhor a diarreia, mas higiene é fundamental para a diminuição do número de casos. Então, quando a gente fala em diarreia, prevenção é higiene, higiene, higiene. Lavar vasilhas, desinfetar com os produtos adequados e tentar deixar o ambiente bem limpo. Outra grande enfermidade que acomete os animais na fase de recria é a tristeza parasitária, né? Então, é a segunda maior causa de mortalidade, como a professora mostrou. E ela aí tem uma epidemiologia um pouco diferente, ela acontece um pouco lá com a diarreia, né, dos 10 aos 30 dias, depois ela dá uma diminuída e volta a acontecer aqui por volta dos 120, 130 dias. Isso é padrão? Não. Essa propriedade que, por exemplo, em 2013, ela tinha esse comportamento, doença mais tardia, a gente fazia uma proteção muito grande de carrapato aqui no bezerreiro e acaba que as bezerras não ficavam doentes. E a gente veio afrouxando um pouco o combate com o carrapato, tentando fazer com que as bezerras tivessem doença um pouco mais cedo, mais perto do centro de manejo, e a gente tinha uma melhor visualização desses animais. Então, em 2014, a gente conseguiu deslocar a curva um pouco. Em 2015, a gente trouxe a curva lá, com início aos 90 dias, e a tristeza parasitária é uma doença que quanto mais cedo ela ocorre, mais rápida é a resposta do animal contra ela, né? Então, eu uso esse slide bastante para mostrar que a epidemiologia da doença ela pode não ser igual entre as fazendas, como nesse caso não foi igual na mesma fazenda ao longo dos anos, né? E como que a gente tem lidado aí com essa enfermidade? No passado, a gente sempre fazia avaliação por mucosa aqui, né? Então, a gente tinha que pegar o animal triste lá, levar no curral para fazer o diagnóstico, olhar se ele estava com a mucosa clara, e a gente sempre perdia a guerra nesse sentido aí, né? A gente sempre chegava para tratar o animal tarde. E aí, fruto de trabalhos da escola veterinária, a gente começou a entender um pouco mais e mudar essa forma de diagnóstico e tratamento. Professor Elias, professor Lobão ajuda muito nesse sentido, nesses gráficos que estão apresentados aqui à direita, são frutos de orientação dele lá na escola veterinária. Então, o que a gente tem feito para a tristeza parasitária? Então, aqui nesse gráfico de cima, a gente tem a parasitemia, né, aqui em amarelo, ela começa aqui no 0 e tem o pico aqui por volta do menos 2 dias, e tem o hematócrito, né, que é o volume globular, representado lá de cá, que estava por volta de 30, tem o seu menor valor aqui no dia 0. Então, o dia 0 é o dia de menor valor de hematócrito. Então, a parasitemia, ela começa a aumentar aqui no dia 10, tem um pico no dia 7, dia 5 ela estoura, e o hematócrito vem caindo devagar, e somente a gente consegue perceber a bezerra com as mucosas claras quando o hematócrito está por volta de 15, quando a gente faz isso no olho, né? Então, quando a parasitemia já estava estourada, a gente tem aqui uma janela muito curta para diagnóstico rápido da doença. O que a doença faz de ruim para a bezerra que a gente tem que pegar? É baixar o hematócrito. Então, se eu fizer isso via mucosa, eu tenho a janela somente 2 dias antes do dia de menor volume. O que esse trabalho descobriu? Aqui se tratando de anaplasma, né? A valores médios de parasitemia de anaplasma. Então, aqui o mesmo gráfico, né, de parasitemia, só que aqui agora relacionando com a temperatura corporal. Então, a temperatura corporal ela foi constante aqui nos primeiros dias de infecção experimental e a partir do 7º dia ela já deu uma variação um pouco mais acentuada. E isso deu para a gente aqui uma janela de menos 7 dias antes do volume globular. Então, a gente deixou de tratar a bezerra como mucosa clara para tratar a bezerra como mucosa normal, mas com o agente. E uma evolução disso, né, foi aqui os laboratórios para diagnóstico de tristeza. Hoje a gente tem uma equipe que trabalha no Reagro somente com isso, aqui liderada pelo José. Estou com o João Lúcio aqui do meu lado.
Eles estão implantando isso em várias fazendas do Reagro, várias fazendas aí do sul de Minas, Goiás, Alto Paranaíba, a gente está com essa técnica já. Então, antes a gente tratava qualquer animal aqui no aumento de temperatura, e a temperatura nessa idade de 90 a 200 dias pode ser aumentada por tristeza ou por uma pneumonia ou por uma diarreia causada por uma salmonelose, por hemeriose, né? Então, a gente começou a fazer o diagnóstico dos animais de lama, né? Várias fazendas aqui utilizando, para saber se o animal tinha babésia, anaplasma, ou não tinha nada, ou era uma outra doença que a gente tinha que procurar. Então, aqui são dados de uma fazenda que a gente implementou essa tecnologia, né? Dos animais que apresentavam febre, que a gente tratava todo mundo, a gente tomou um susto, porque aproximadamente aí, de 50 a 60, de 40 a 50 a 60% dos animais eram negativos, e não precisava tratar. Em torno de 20% dos animais tinham babésia, alguma das duas babésias, 15% dos animais, 20% alguma hora que tinha anaplasma, e somente em 10% dos casos, 5% dos casos, menos aqui ainda, ao longo das semanas aqui, o animal tinha as duas doenças, né? Então, a gente deixou de fazer os tratamentos. Então, a gente fazia aí 2 tratamentos, né, para todos os animais, e isso fez que a gente tivesse uma redução aí de 70% do uso de antibiótico. A gente tratava 100% dos animais que tinham febre, passamos a tratar por volta apenas de 30%. Então, nessa propriedade aí, né, fazendo uma análise econômica, né, que a gente tratava com diaceturato e mais enrofloxacino, nessa fazenda, nesse período que a gente avaliou, foram 2.300 tratamentos, tratou 100% dos animais a um custo de R$15 por tratamento. Foram R$36 mil aí. Então, a gente deixou de tratar 48%, isso foi custo zero, né, nós não tratamos. Com diaceturato, tratamos 25%, que é os animais aqui com babésias, aí o custo foi de R$4 mil. Enrofloxacino, os animais com anaplasma, um custo aí de quase R$1.000, tratamos 20%, e somente 5,6% para as duas doenças. A gente teve aí uma economia de R$26 mil na fazenda em 98 dias, que foi R$8 mil. Então, isso foi um resultado bastante significativo. A gente conseguiu, com isso, diminuir a idade ao primeiro parto dos animais da fazenda, por interromper o ciclo de doença mais rápido, fazer com que elas ganhassem mais peso nessa fase e, consequentemente, alcançasse o peso da inseminação mais rápido, né? Além de toda essa economia aí que foi gerada, o investimento foi pago aí, com certeza, no primeiro mês de utilização. E a gente falou aí de causas de colostragem, de enfermidades que interferem no ganho de peso, e só para contar outro caso aqui também, né? A nutrição, como você planeja a nutrição da sua fazenda vai influenciar no ganho de peso. Então, esses são gráficos de uma fazenda que utilizava aqui sucedâneo, né? 6 litros de sucedâneo diluídos aí de 1 para 8 a 12,5%. Então, no ano de 2018, o ganho médio dessa fazenda foi 600 gramas, né? Variava aqui ao longo do tempo. Em 2019, em agosto, o proprietário resolveu deixar de usar sucedâneo e continuou usando leite, somente leite, 6 litros de leite. E os animais ganharam muito mais peso aqui, né? Saíram aqui da casa dos 600 para a casa dos 760 que está realizando em 2020. O que eu quero falar com isso? Que a gente não pode fazer a comparação do sucedâneo com o leite só em matéria seca. Os sucedâneos, a maioria dos que a gente usa aí no nacionais, que a gente usa no Brasil, né? Na verdade são importados, eles têm 22% de proteína e 20% de gordura, 16% de gordura. Quando a gente passa para o leite, a gente está com 26% de proteína e 28%, às vezes 30% de gordura, né? Então, quando a gente coloca o mesmo volume e dilui na mesma matéria seca, o leite tem muito mais nutrientes. Isso fez com que eles ganhassem mais peso e, conforme a professora Sandra mostrou lá no começo, maiores ganhos de peso até o desmame são relacionados com idades ao primeiro parto menores e mais produção, né? Então, a gente tem que estar sempre monitorando doença, monitorando a colostragem, cura de umbigo, que a gente não falou aqui, e fazendo um correto planejamento alimentar dos bezerros no aleitamento, para a gente ter altos ganhos de peso e, por consequente, precocidade e muita produção na primeira cria. Então, era isso que a gente tinha para falar nesse dia de hoje. Eu queria agradecer a todos aí
as 300 e tantas pessoas que estão aí nos assistindo. E vou passar agora a palavra para o Neto, e daqui a pouco a gente volta aí para responder perguntas. Muito obrigado a todos. Bom demais, obrigado, Matheus, professora Sandra, Heloíse. É muito bacana, né, ver eventos como esse aí, como os webinars do Reagro que estão acontecendo e que são uma grande oportunidade para que técnicos, produtores, estudantes, pessoal ligado aí à indústria de insumos, enfim, né, aprendam com as experiências e números compartilhados, tragam as suas dúvidas, esclareçam essas dúvidas. E muito bacana ver o perfil desse evento, né? Eu gostei, é um webinar especial, não é à toa, porque além do evento em si, a gente tem aí o lançamento da 7ª edição do Índice IDEAGRE, e a gente tem também a participação de 3 profissionais. Então, a Elo, como veterinária e uma especialista na gestão e análise de dados, a professora Sandra, que dispensa maiores apresentações, mas como uma autoridade na recria de fêmeas aí do país, né, que roda, que pesquisa, que conhece a realidade de norte a sul. O Matheus, né, como um consultor técnico do Reagro, né, que está vivendo também esse dia a dia do campo. Então, uma oportunidade única aí, né, para trazer essas 3 experiências reunidas e estarem aqui compartilhando informações com todos. Então, agradeço novamente a vocês, parabéns aí pelas apresentações. E agora, pessoal, a gente vai ter um rápido momento aí de agradecimento aos nossos parceiros, uma parte né, de reconhecimento aí a quem nos apoia nos eventos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides aí relacionados às empresas que estão promovendo aí esse evento para todos nós. Bom, então aqui eu gostaria de agradecer ao Grupo Reagro, que promove esse evento. Então, o grupo hoje formado por 6 empresas que trazem soluções para a turma que está no campo, não só na pecuária de leite, mas também na pecuária de corte, na produção de grãos e também na cafeicultura. Em especial, o Webinar Leite é promovido pelo IDEAGRE, pelo 3R Lab e também pela Faculdade Reagro. Agora eu gostaria de convidar a minha amiga Joyce, nossa companheira aí, que trabalha na equipe comercial, técnica comercial do 3R Lab, para que fale um pouquinho aí sobre o 3R. Joyce, está na escuta aí? Tô sim, Neto, tudo bem? Ótimo, e você? Bem também, graças a Deus. Então tá, Boa Joyce, noite fique à a vontade. todos. Como o Neto comentou, me chamo Joyce, faço parte da equipe comercial do 3R Lab, né, que é o laboratório de análises do agronegócio do Grupo Reagro. Nós estamos presentes em Lavras, Minas Gerais e Chapecó, Santa Catarina. Nós realizamos análises de toda a parte voltada à nutrição animal, então silagem, feno, pré-secado, pasto, ração, toda a parte de fábrica, né, matéria-prima, controle de qualidade, de batida e também solos, água foliar e fertilizantes. O 3R Lab trabalha com equipamentos de ponta para garantir máxima qualidade nas nossas análises. Também contamos com todos os selos do Brasil e somos o único laboratório com selo americano. Pessoal, eu fico à disposição para quem tiver mais alguma dúvida com relação ao laboratório. Meu número está aí na tela, é 49999926410. E eu vou postar aqui no chat também os links das redes sociais voltadas à pecuária leiteira do 3R Lab. Convido também para vocês seguirem o nosso Instagram lá, todo dia tem informação nova e bem bacana. Muito obrigada, Neto, parabéns por mais um webinar e eu fico à disposição, viu? Combinado, Joyce. Muito obrigado a você. Pessoal, antes da sequência aí dos agradecimentos aos nossos parceiros, gostaria de falar com vocês aí que a título de melhorar ainda mais o nosso evento, de atender bem as expectativas da maioria aí dos nossos participantes e de inovar também com temas, enfim, nós vamos enviar no e-mail de vocês ainda essa noite, em alguns instantes aí, uma pesquisa de satisfação. Por favor, não deixem de responder essa pesquisa, ela é muito importante. A gente está tendo uma série de eventos online, isso é fantástico, né? Tudo na vida traz o lado bom. E a pandemia, se é que uma das coisas que a gente pode falar aí, que ela trouxe de bom,
é essa questão dos vários eventos online que a gente tem tido nos últimos dias, nos últimos meses, né? E o nosso aqui, a gente sempre quer estar à frente, inovar e queremos ouvir vocês. Então, por favor, não deixem de responder essa pesquisa que vocês vão receber, tá? Para que a gente possa melhorar aí o nosso evento. Aproveito também, antes de falar da Calculem, para agradecer a Abra Leite, na pessoa do Geraldo Borges e toda a diretoria que nos apoiam sempre na organização dos webinars Leite. Gostaria de agradecer também a Leite Integral, na pessoa da Flavinha e toda a equipe que trabalha com ela, né, que são grandes parceiros na divulgação dos nossos eventos. Inclusive, hoje, eles tiveram um evento também muito bacana, é o que a gente fala, a gente busca sempre variar os dias de semana e datas para não coincidir os bons eventos, mas tem hora que não tem jeito, né? Mas, de qualquer forma, agradecemos aí, como sempre, a Leite Integral e a Flavinha e a equipe por todo o seu apoio. E agora eu queria também agradecer a Calculem, na pessoa do Adriano Sedon, da Giane, do Dr. Israel Flamembal, da Amanda, que são grandes parceiros nossos aqui no webinar. A Calculem é pioneira na consultoria em conforto para as vacas leiteiras, em construções, né, para vacas leiteiras, em resfriamento. O primeiro túnel de vento do Brasil, o primeiro compost aí, são projetos do Adriano, que se associou ao Dr. Israel Flamembal, que é uma referência mundial na área aí de conforto térmico para vacas leiteiras, de resfriamento, e estão desenvolvendo esse trabalho em conjunto aqui de consultoria com a Calculem. Então, quem tiver interesse em saber mais detalhes desse trabalho, trocar ideias, a Giane Nepomuceno, está aí os contatos da Giane, o telefone 3599-102-8032 e o e-mail dela, giane.nepomuceno@calculem.com.br. Entrem em contato e levem aí as suas dúvidas, as suas demandas né, relacionadas ao conforto térmico de vacas e ao resfriamento. Então, muito obrigado aí a Calculem pela parceria. Aproveito também para falar de algumas oportunidades muito interessantes da Faculdade Reagro. Nós temos aqui 3 cursos de especialização, de pós-graduação Lato Sensu, direcionada a profissionais, a agrônomos, veterinários e zootecnistas que atuam na atividade leiteira e que trabalham com consultoria. São excelentes oportunidades de você melhorar ainda mais o serviço prestado aos seus clientes de consultoria, agregar com esses clientes, num momento como o leite aí em alta, mais do que nunca, a oportunidade de otimizar a produtividade do rebanho, e para isso é importante que a gente esteja preparado, que a gente se especialize, que a gente agregue conhecimento e ferramentas práticas que vão nos ajudar a entregar melhor resultado para os nossos clientes. Então, nós temos aí 3 especializações online, tá, que foram preparadas para que você realmente possa entregar mais resultado para os seus clientes e, consequentemente, colher mais frutos aí no seu dia a dia de trabalho. A Ludmila, que trabalha conosco na área comercial da faculdade, está aí à disposição de vocês no telefone 31 97 139 6137. 31 97 139 6137. Fiquem à vontade aí para entrar em contato com a Ludmila e buscar mais informações dessas especializações. E para você que é produtor, estudante, gerente de fazenda que está aqui nos assistindo, nós temos outras grandes oportunidades aí pelo país, tanto presenciais, uma vez que a gente já está retomando, né, nos meses agora de setembro e outubro, com todos os cuidados aí que a pandemia exige, nós estamos retomando os lançamentos e turmas presenciais do Reagro. Então, nós temos o curso de Gestão na Pecuária Leiteira, uma capacitação direcionada ao produtor, ao gerente, ao funcionário da propriedade leiteira. Nós temos todas essas turmas presenciais aí lançadas pelo país, sendo que recentemente, né, agora no início do mês, a gente começou uma turma em Campina Grande, na Paraíba, com uma satisfação muito grande. A turma está praticamente lotada, nós só temos mais 4 vagas disponíveis. Então, quem tiver interesse, o próximo módulo na turma de Campina Grande inicia no dia 19 de novembro. Então, as matrículas, essas últimas 4 vagas, estão disponíveis até o dia 18. Além disso, nós estamos iniciando em dezembro a 3ª turma online desta mesma capacitação direcionada a produtores, gerentes e funcionários, só que na versão online. É um curso de bastante sucesso, nós já iniciamos 2 turmas esse ano com mais de 180 alunos e agora estamos iniciando a 3ª no dia 1º
de dezembro, para atender o Brasil inteiro, dependente se você está aí nessas regiões dos cursos presenciais ou se você está nas regiões mais distantes, uma ótima oportunidade de você se profissionalizar na produção e na gestão da sua atividade leiteira, ok? A Ludmila também está aí para mais informações. E agora, pessoal, nós vamos dar início, então, às perguntas, né? Lembro que vocês receberão uma avaliação do nosso evento, respondam essa avaliação, e agora as perguntas aí direcionadas à professora Sandra, ao Matheus e à Heloíse. Pessoal, fiquem à vontade aí para ligar aí as suas câmeras, tá? Caso queiram ficar também com ela desligada, sem problema algum. Ah, tá aí, alô, professora Sandra. Matheus, a gente entende, né? Você está com uma internet aí um pouco mais limitada, né, por estar na fazenda, então, mas deu certo também, viu, Matheus? Vamos tentar agora, Netão, porque na apresentação é mais difícil. Não, bom demais. Então, a gente já tem aqui uma série de perguntas, né, que foram direcionadas. Gostaria de aproveitar e agradecer a Leonora, do IDEAGRE, e a Camila, do REAGRO. A Leonora, eu vi a cabecinha dela ali, né, que estão nos apoiando, são nossas anjas aí, estão nos apoiando na organização do evento e também na seleção das perguntas, tá? Então, várias perguntas, a Leonora ou Camila já responderam, mas nós temos outras aqui, várias, que nós vamos direcionar aos palestrantes. Então, uma pergunta aqui do Alfred Nicolau Dicuru, ou Dicuru, na verdade. A produção de leite na primeira lactação, em relação à idade ao primeiro parto, tem alguma influência da composição racial das vacas, ou seja, da base genética, né, do rebanho? E qual seria a proporção ideal de leite e ração para atingir esse ganho ideal nas bezerras em aleitamento? Ela não foi direcionada especificamente a ninguém, então, né, fiquem à vontade, professora Sandra, Matheus, para responder, e Elô também para agregar com os números aí do índice IDEAGRE. Então, vamos começar e a gente vai um complementando a resposta do outro. Perfeito. Então, existe sim um componente racial aí que vai influenciar nessa idade ao primeiro parto. Uma vez que a gente sabe que os animais das raças europeias, eles foram mais trabalhados geneticamente e eles têm uma precocidade maior do que os zebuínos, por exemplo. Mas a gente também tem visto nos últimos anos, né, que com todo o sistema de criação do zebuíno melhorando muito e dos mestiços, essa idade ao primeiro parto tem caído muito também. Essa proporção que ele pergunta sobre ração, isso vai ser muito difícil a gente dar uma resposta muito precisa, porque a gente precisava conhecer melhor o sistema de produção dele, né? Então, mas falando rapidamente, eu aconselho que ele aleite as bezerras ali com no mínimo 6 litros de leite por dia, uma boa colostragem, como o Matheus falou, dá no mínimo 6 litros de leite por dia, por no mínimo 60 dias, e durante esse tempo todo, concentrado à disposição para o bezerro, um concentrado com aí 18 a 20% de proteína, 80% de NDT, e quando sair dessa fase, ele vai ter que manter aí concentrado entre 2 quilos, 3 e um bom volumoso. Mas para uma avaliação melhor, a gente precisava conhecer melhor o sistema. Perfeito, professora. Matheus, Elô, alguma consideração? Só queria completar, deixa o Matheus. É só uma informação que a gente estava, ao preparar o material, teve um detalhe que eu acho que é importante comentar, da oportunidade que a gente tem em relação às diferenças nos pesos ao nascimento dos animais, né, Sandra? Você comentou isso, eu acho que é bem interessante, se você puder completar, acho que ficaria espetacular. Porque, assim, de acordo com as raças, né, nós temos peso ao nascimento diferente e temos efeito também de estresse térmico, onde a gente tem situações de estresse térmico, a gente tem peso ao nascimento mais baixo, então isso tudo vai influenciar nesses resultados aí, né? Então, a fazenda de quem fez a pergunta, me desculpa, eu esqueci o nome, se ele tem um bom banco de dados, ele consegue fazer uma boa análise disso aí para a gente poder auxiliá-lo melhor aí. Positivo. Matheus? Acho que atendeu, né? Então, vamos para frente, tem mais. Bom demais.
Uma das perguntas aí que eu achei interessante, que se repetiu, no momento que a professora estava apresentando um compilado dos dados, várias pessoas estão questionando qual seria a explicação para animais com ganhos acima de 1,1 kg dia terem menor desempenho, principalmente lá no caso, na primeira lactação, né? Então, que a professora comentasse um pouco mais aí sobre os possíveis motivos e o que a gente tem que estar atento. O que a gente tem? Quando a gente olha esse universo de dados que está aí, nós estamos vendo uma análise bruta. Então, nós estamos vendo assim, o ganho de peso e o que aconteceu com a produção de leite. Então, nós vimos que subiu, chegou no momento, ele ficou num patamar e depois ele começou a cair. Para a gente ter uma certeza por que ele estava caindo, nós precisávamos de uma outra análise em cima dessa, que era esses animais que estão ganhando mais peso, qual que é a idade que eles pariram? Se eles pariram, se eles vieram com ganho de peso muito alto, né, como a gente quer que aconteça, eles têm a puberdade mais precoce. Ao ter a puberdade mais precoce e serem inseminados, eles vão parir ali naquela casa ali de 22 meses, lembra? Que a gente mostrou num outro gráfico, que quem paria com 22 meses tinha uma produção menor, depois com 23 subia, 24 subia. Então, pode estar caindo ali naquela ponta ali por causa disso. É um animal que pariu muito jovem. Então, nós queremos a aparição ali 23, 24 meses. Não queremos antecipar muito, não. Porque se a gente antecipa muito, a gente pode ter esse animal ainda não com o corpo completamente desenvolvido. Então, ele gasta energia para acabar de crescer e produz um pouco menos. E também pode ter aí um perigo, se ele parir muito cedo, de ter um parto difícil, que a gente também quer evitar. Perfeito, professora. Perfeito, assim, e naquela camada de números lá, a gente tem poucas informações também, né? Então, como está lá bem na ponta, aí deixa de pouco ser confiável, né? E como a gente está tratando com análise, não é nada científico, né? Não tem estatística, então a gente não consegue tirar alguns efeitos que podem ter causado uma quedinha ali naquele ponto, né? Perfeito. Elô? Então, tá ok, né? Eu estava olhando as perguntas, essa parte mais técnica eu deixo com os especialistas aí. O que eu posso fazer, gente, o que eu gosto, uma das coisas que acontecem muito nessas discussões é que a gente sempre tem novas perguntas para fazer para o nosso banco de dados, né, Sandra? Porque a gente é infinito, né? E lembrando que o ILB é trimestral, então já em dezembro já temos uma outra edição e podemos acrescentar mais camadas às análises também. Já temos, inclusive, a data, né, do lançamento, vai ser um formato em parceria com o AgroMulher Academy, AgroMulher Academy by IDEAGRI, um ciclo de palestras de meninas, a Sandra vai já estar lá entre as convidadas, mas o lançamento é unissex. Gestão para as mulheres da pecuária leiteira, entre 15 e 17 de dezembro. Em breve, aí a gente já compartilha o convite e, quem sabe, até lá, a gente consegue acrescentar mais camadas de análise para enriquecer essas informações. Bacana demais, Elô. Vamos firme. Mais uma pergunta aqui do Erlans Pereira. Tenho feito a desmama com as bezerras com aproximadamente 100 quilos aos 90 dias. Porém, não tenho conseguido manter o mesmo ganho, o mesmo desempenho pós-desmama. Qual seria aí uma sugestão, né, de manejo pós-desmama, buscando manter aí bons ganhos? Professora, Matheus? O que a gente tem? A gente observa isso em todas as fazendas, né? Nós estamos tendo um sucesso muito grande em ótimas taxas de ganho de peso durante o aleitamento. Nós estamos trabalhando com um produto super nobre e praticamente todo bem utilizado pelo bezerro, que é o leite, né? Então, a gente tem essas taxas altas e, na sequência, a gente retira o leite, sai da dieta, né? Uma grande quantidade de nutriente. E o animal tem que viver agora de alimentos sólidos, forragens, a gente segura, às vezes, no concentrado, e tudo isso tem uma diferença no aproveitamento que o animal consegue desses alimentos que agora mudaram. Então, o que acontece é realmente o animal sai de taxas de ganho de peso de 1 quilo e dá uma baixada, mas nós não podemos fazer com que ele abaixe demais.
E a gente tem outro problema, que ele vai enfrentar muito desafio na hora que sai do aleitamento, né? O Matheus mostrou aí um grande desafio, que é a tristeza parasitária, as doenças respiratórias juntas. Então, nós temos que fazer o nosso animal ganhar muito peso, esses 100 quilos que você está obtendo aí é bacana, e depois nós temos que cuidar muito aí dos desafios que vêm pela frente, para minimizar isso. Mas eu vou te falar que o maior problema que a gente enfrenta e que derruba essas taxas de ganho de peso são aí essas doenças que vão acometer nossos bezerros. Mas eu aconselharia você também a fazer uma desmama gradual, não uma desmama abrupta, uma desmama gradual. E uma coisa que a gente tem visto que tem ajudado a superar esse problema é fazer um alojamento conjunto mais cedo. Tentar aí partir para botar esses animais em alojamentos juntos mais cedo para diminuir um pouco o estresse após o desaleitamento. E muito controle aí sobre carrapatos e moscas. A gente tem percebido muita, na prática, nas fazendas, as pessoas aleitando uma quantidade só durante o aleitamento todo, sabe? Na ânsia de tentar fazer a bezerra ganhar mais peso, ficar mais bonita no aleitamento, esse processo, por exemplo, de dar 6 litros de quando nasceu até quando desmamou, não favorece o desenvolvimento correto do rumen, né? Então, a gente tem que dar o degrau que o professor falou ali, jogar um pouco esse leite para baixo, para poder fazer com que a bezerra tenha apetite para o concentrado, que é o que vai fazer o rumen funcionar, para que lá na fase da frente ele consiga absorver os nutrientes lá da dieta que foi fornecida, né? Acontece bastante na prática, o pessoal gosta de manter o leite, né? E, na verdade, o degrau ajuda mais. Com certeza, esse desaleitamento gradual prepara o animal para frente, né? Muito bem lembrado, Matheus. Bom demais. Uma outra pergunta aqui do James Ferreira. Qual a influência da idade à primeira gestação e ao primeiro parto em relação à vida útil da matriz? Vocês têm aí já algum, né? Tem dados sobre isso? Enfim, o que vocês têm acompanhado aí? É um bom dado você também, né? É isso que eu falo. O ILB é novo, né, Neto? Então, o que acontece? Para a gente poder olhar o efeito da cria na primeira, na segunda, na terceira lactação, a gente vai ter que esperar mais um pouco, porque a gente conseguiu voltar analisando a produção de leite das primíparas e buscamos a época em que elas nasceram, foram desmamadas e emprenhadas a primeira vez. Agora, para chegar nas multíplas, eu acho que a gente vai ter que ir lá pelo ILB, talvez 12, 14, a gente começa a pegar secundíparas aí e mais um pouquinho multíparas. Aí a gente vai ter que pegar um volume grande de vacas com mais de 2 ou 3 crias para retroagir, né? Essas avaliações mais ao longo da vida vão acontecer naturalmente. No entanto, a gente entende que há um efeito esperado não só na primeira lactação. Perfeito. Se a gente pegar dados internacionais, a gente vê que, por exemplo, o animal que pare muito cedo, por ter um risco de distocia, às vezes ele sai do rebanho mais cedo. Então, a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio aí, e vai ser muito bom a gente ter essas análises para frente aí, para ver o que acontece no Brasil, né? E os dados internacionais, eles acabam não nos ajudando muito, porque são dados dos Estados Unidos, onde os animais vivem no máximo 2 lactações e meia, né? Então, a gente precisa dos dados nacionais, precisamos aí do IDEAGRE aí, municiando de muita ciência. Bacana. Fantástico, professor. Isso mesmo, e muito bacana, né? Mais do que nunca mostra a importância do índice e a importância dessa participação da pesquisa, representada aqui pela professora, dos técnicos de campo, representados pelo Matheus também. Bom demais. Matheus, quer completar aí alguma coisa? Não, eu acredito que tem esse problema do mais cedo, né? Dela parir muito cedo e sair do rebanho, e o mais tarde demais ela dá menos leite ao longo da vida, né? Então, acho que assim, é uma hipótese, né? Talvez o melhor seja ali no intervalo holandês, entre o 23 e o 25 ali, 26, deve ser o melhor aí, não muito tarde nem muito cedo, né? No meio. Bom demais. Uma outra pergunta aqui da Ana Paula. Recebemos vários relatos das fazendas certificadas em bem-estar animal sobre as vantagens da retirada do leite descarte da alimentação das bezerras, com menor índice de diarreia e pneumonia, melhor
ganho de peso, melhor índice de recuperação para aquelas que eventualmente adoecem. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa possibilidade, né, de se evitar o leite de descarte na alimentação das bezerras. Isso é o nosso sonho de consumo em toda fazenda, né? Nós queremos, a gente tem plena consciência dos riscos que nós estamos impondo aos nossos bezerros ao dar o leite de descarte. A gente tenta amenizar isso pasteurizando o leite, e eu acho que toda fazenda que tiver condição deve pasteurizar o leite das bezerras, principalmente se ele é leite de descarte, né? Mas ainda uma decisão difícil a gente conseguir trabalhar sem ele nas propriedades. Cada vez mais a sociedade vai nos obrigar a fazer isso, e vai ser rápido, né? Nós precisamos diminuir as mastites, a gente tem oportunidade de diminuir o tratamento com antibiótico quando a gente trabalha com a cultura microbiológica dentro da fazenda. Precisamos mudar isso, mudar a nossa cabeça e mudar isso rapidamente, mas eu confesso para vocês que não é fácil. Num momento desse aí de preço de leite tão alto, também com os insumos tão altos, né? A gente nunca viu preço de soja tão alto como está agora. Fica difícil, a gente fica numa situação muito difícil, a gente precisa sobreviver, principalmente se é uma fazenda pequena, né? Então, aí, sair do leite de descarte fica mais difícil, mas seguramente, se a gente conseguir, nós vamos melhorar muito a criação de bezerros. O caminho, eu tenho certeza, é atacando a mastite mesmo, né? Porque fica muito mais fácil do produtor aceitar. Quando você tem lá jogando 10%, 8% da sua produção fora, fica muito difícil de a gente não usar, né? Mas a partir do momento que hoje a gente tem fazendas que descartam aí 1,5% do leite, aí dá mais coragem de não usar aquele leite e usar um leite limpo para as bezerras mesmo. Bacana demais. E aí, falando aqui sobre sucedâneo, algumas dúvidas relacionadas, sempre tem, né? Quais as características de qualidade de um bom sucedâneo? E de que maneira a gente pode, assim, de forma prática, diferenciar as várias opções aí no mercado? Olha, você quer falar primeiro, Matheus? Pode falar, professor. Não estou te dando chance de falar, né, Matheus? A pessoa tem esse problema. Eu estou aprendendo também. As características de um bom sucedâneo, a gente teria que olhar aí a composição dele, né? Então, estar atento à composição que está ali no rótulo. Quanto mais produtos de origem láctea, melhor. A gente quer trabalhar com mais de 50% de proteína vindo do leite, né? Isso fica difícil, principalmente quando a gente sabe que os bons sucedâneos são todos importados, eles estão vindo da Europa, o euro está nas alturas, como o dólar, né? Então fica difícil. Mas se você olhar por preço no mercado, você vai descobrir quais são os bons sucedâneos. A gente quer que eles tenham aí hoje por volta aí de 20%, 22% de proteína. Esses números devem mudar no próximo NRC. Existe uma tendência de que vá subir para 26% de proteína e que ela tem que ser aí de origem láctea, né? E também trabalhando aí com teores de gordura na casa de 17% a 20%. E quando a gente preparar esse sucedâneo, um bom teste de um bom sucedâneo é você preparar o sucedâneo perto dos bezerros. Se você vê que eles começaram a bater o rabo, berrar, eles estão sentindo o cheiro do sucedâneo, eles vão ter a memória de um bom produto quando eles bebem, eles são assim, o melhor indicador de qualidade do sucedâneo. Se o animal estiver apático, você pôs o sucedâneo ali, ele não bateu o rabo, não salivou, não berrou, você está com um negócio muito ruim na mão. Eles estão bebendo porque não tem alternativa. Bom demais, professora. Se for usar, muita atenção à diluição, né, ao processo de mistura, não usar água muito quente e ficar esperto com a formação de fase, né, e ficar heterogêneo. Então, você tem um sucedâneo que você misturou bem e com 10, 15 minutos ele já está formando uma fase ali, teoricamente não é um bom produto também. Isso mesmo. Bom demais, dicas práticas aí. Um companheiro nosso aí, Rafael Alves de Azevedo, mandando aí parabéns aos três e fazendo uma pergunta. Os dados de idade ao primeiro quarto versus produção de leite são de animais de diferentes composições genéticas ou a análise é somente de animais holandeses? Dona Elô?
Então, animais com predominância de sangue holandês acima de 15, 16, né? Quando a gente faz as análises para o ELB, tem alguns tipos de análise que você precisa trabalhar com um perfil racial mais padronizado, né? Outras não. Por exemplo, a gente estamos preparando uma análise de perda de prenhez. Aí a gente pode trabalhar com o rebanho de forma mais geral. Quando a gente fala de taxa de serviço, quando você fala de taxa de concepção, a reprodução, a régua é a mesma para todos. Mas quando você fala de produção de leite, né, a gente sabe que existe um fator genético, pelos motivos que a professora Sandra já comentou, da carga de melhoramento que a raça holandesa carrega ao longo das décadas aí, que se você colocar todo mundo no mesmo pacote na hora de avaliar, você vai estar gerindo conhecimento raso, vamos dizer assim. Então, para esse tipo de análise, a gente prefere trabalhar com a segmentação pelo perfil racial e para a idade ao primeiro parto, a idade ao primeiro serviço, que são essas análises que nós abordamos, preferimos trabalhar com um rebanho mais holandês mesmo, que a maioria pode ter alguma ocorrência de rebanho sangue europeu, GES, alguma coisa, mas a grande maioria é predominância de sangue holandês. E esses dados foram do perfil 1, né, Elô? Isso, exato. Perfeito. Agora, sempre tem as perguntas também, né, relacionadas aos tratamentos, aos protocolos, e o próprio Matheus aí mostrou dados bem interessantes. Então, aqui, no tratamento da tristeza parasitária, o uso de enrofloxacina é dose única ou há uma repetição? Qual a opinião em utilizar a oxitetraciclina, principalmente em animais que não estão em lactação? Né? Aí eu acredito que seria basicamente direcionado a esses animais, ok? A gente tem usado a enrofloxacina dose única com sucesso, sabe? O professor Lobão testou isso na escola veterinária, uma dose ou 2 doses, e o resultado foi muito parecido. Então, na prática de fazenda aí, fazer uma dose só ajuda muito e a gente tem usado, sim. A enrofloxacina em dose única, né? E a vantagem de usar a enrofloxacina é que a gente consegue o tratamento um pouco mais rápido, né? O veículo do medicamento faz com que as concentrações sanguíneas do antibiótico subam mais rápido e a gente consegue combater o anaplasma um pouquinho mais rápido do que seria com a oxitetraciclina. Ela consegue, a parasitemia abaixa mais rápido com a enrofloxacina do que com a oxi. Uhum. Perfeito. Essa pergunta foi do Arthur Silveira Abascal. Bom, eu vou fazer uma pergunta agora que é interessante, é polêmica, mas é bacana, tem tudo a ver. Pergunta do Diego Barroso. Toda essa melhora que a gente vê, a evolução que a gente vê nos índices, seja, né, os índices de uma fazenda individualmente ou das fazendas como um grupo, ele está colocando aqui que, na opinião dele, normalmente aumentam o desembolso, o gasto do produtor. E esse aumento poderia gerar alguns problemas relacionados principalmente ao fluxo de caixa nessa fazenda. E em momentos de maior aperto da atividade, com preços de leite, né, em baixa e preços de insumo em alta, e problema. E o que fazer, no caso dessas fazendas que têm alcançado melhores índices, quando você tem uma queda no preço do leite? Faço a pergunta e sei que é uma pergunta que pode repercutir aí bastante, mas, né, é uma pergunta aí dos nossos participantes, eu queria que vocês comentassem. Eu acho que assim, é justamente ao contrário, sabe? O emprego de tecnologia que vai garantir com que as nossas margens sejam garantidas, né? A gente está olhando, a gente está tratando, medicando, deixando de perder animais, fazendo com que os animais venham parir mais cedo, com mais leite. Apesar de a recria parecer algo distante, vai garantir com que a gente tenha maior produtividade, né? O meu webinar passado tratou justamente desse tema, né? Onde eu falei que
as médias de leite da fazenda, das vacas, né, quanto que as vacas davam leite por dia, era diretamente relacionado com o tanto de dinheiro que eu ganhava por hectare. Então, a gente olhar, estar monitorando, empregar as tecnologias corretas na hora correta, né, faz com que a gente tenha aí maiores produções, mais produção por hectare, menos perda de animal, maior venda, né? E assim, é o que a gente tem feito aí no longo desses 10 anos, é tentar não deixar o custo passar por cima do preço, né? E alguns momentos, no passado, a gente não conseguia, a gente tinha meses com o preço mais baixo que o custo. Agora, ultimamente, a gente tem conseguido trabalhar bem, e talvez por fruto de tanto trabalho aí, olhando o número todo dia. E só chamar a atenção, por exemplo, uma coisa que todo produtor podia fazer, que não tem custo nenhum, é colostrar melhor os bezerros. O colosso está lá, a vaca já produziu. Se ele conseguir colostrar bem o bezerro, é uma excelente tecnologia, vai adoecer menos, vai ganhar mais peso, vai chegar ao primeiro parto mais cedo, vai produzir leite mais cedo. Então, tem coisa que o investimento é de ficar em cima, que é difícil, né? Trabalhar. O investimento é trabalho. Como diz o Matheus tem um ditado que eu gosto muito. Como é que é, Matheus, do trabalho aí? Nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. Então, se a gente nos conscientizar de que nós precisamos mesmo colostrar as bezerras para valer, elas vão diminuir a incidência de doença. Tem uns outros gráficos muito bacanas que a Elô vai preparar para a gente, super bonito para outros webinars, é o impacto das doenças na produção de leite, na idade da primeira cria. Então, isso aí é tecnologia da colostro, e bem, como o Matheus falou, 10% nas primeiras 6 horas, mais 5% depois, leite de transição, tudo isso está de graça, a vaca está produzindo e nós estamos perdendo. Isso é tecnologia de ponta. Fantástico, né, professor? O primeiro passo, isso associado à boa e velha cura de umbigo, com a solução de iodo bem feita. Nossa Senhora, se a gente conseguir fazer isso, nós vamos fazer... E a gente sempre lembra, né? Aí lembra do professor Lobão, professor Último, professor Paulo Marques e Lívio, né? O que é raro é raríssimo, o que é comum é comuníssimo. Vocês mesmos aí nos levantamentos, né? Tanto do índice IDEAGRE, quanto aí o Matheus também na experiência das fazendas e a professora. Então, trabalhou essa base aí, já bom demais, já é um excelente começo, né? Excelente começo. Né? Avaliar os dados, levantar essas informações e analisar as informações. Fato é, né? Seja o produtor o que adota mais ou menos tecnologia, mas se ele tem números e avalia números, né? Sem dúvida nenhuma, ele vai poder tomar melhores decisões e reagir às mudanças, enfim, né? E com tecnologias como essa aí de custo praticamente zero ou muito baixo, né? Ele já começa aí bem a sua recria, garantindo futura reposição aí com saúde. Bom demais. Um ponto que eu queria aproveitar também, agradecer, a gente tem a turma aí da Girolando participando conosco também, o Leandro está aí, participando do nosso webinar, mandando aí as perguntas também. A gente tem pessoas do Brasil inteiro aí participando e ouvindo. Aqui, mais uma pergunta que eu gostaria de direcionar para vocês. Existe alguma perda de produtividade na primeira lactação? Se a concepção foi feita via protocolo, ao invés de cio natural? Acredito que não, né? Mas é uma pergunta que foi colocada aqui por um dos nossos participantes. Ou seja, se existe algum comprometimento de desempenho, alguma análise que avalia IATF ou o cio natural e a concepção natural do animal e o desempenho na primeira lactação? Acredito que não, né? Eu estou vasculhando aqui no computador aqui para ver se eu já vi alguma coisa sobre isso. Não. Se eu não me engano, tem alguma coisa do professor Pietro Russelli lá em São Paulo, mas eu não... Se a fêmea nasceu de FIV ou se a fêmea nasceu de isso. A, aí tem, né? As fêmeas de A são mais produtivas do que as fêmeas de FIV quando elas parem, né? Agora, o que ela carrega na barriga, não sei, mas quando nasce na primeira lactação, tem um trabalho grande que foi feito, se o parto é de fêmea, ela dá mais leite, né? Então, pode ser que as tecnologias de sêmen-sexado até ajude o animal a parir fêmea, o bezerro menor, né? Sem interferência hormonal do macho.
Uhum. Perfeito. Essa pergunta até foi do Luiz Gustavo Pereira. Uma outra dúvida aqui, essa sempre aparece também, viu, professora? E está direcionada à professora, mas estendendo aí aos demais, é o Matheus. Bezerras em aleitamento precisam do fornecimento de feno ou só concentrado? Olha, isso é um ponto polêmico na literatura científica. Nós temos outra. É super polêmico, tem uma divisão, né? Tem uma série de pesquisadores que acreditam que volumoso só deve ser oferecido aos bezerros a partir do desaleitamento, e uma outra corrente de pesquisadores, cada vez com mais pesquisadores, acreditando que a gente precisa oferecer esse volumoso aí em pequenas quantidades a partir de 30 dias de vida, para já começar a preparar esse rumen, manter aí melhores valores de pH no rumen. Então, é uma divisão na literatura científica, você acha o mesmo tanto de trabalho falando que deve dar e que não deve dar. Eu, particularmente, acredito que deve. A partir de 30 dias de vida, ele tem que começar aí ter contato com um alimento volumoso, em pequena quantidade, para preparar esse ambiente de rumen para o que vem pela frente. Perfeito, professora. Matheus, algo mais? Está tranquilo, Neto. Bom demais. A gente está caminhando aqui para o finalmente, né? De antemão aí, agradeço novamente a professora, a Elô e o Matheus, mas vou fazer aqui mais uma pergunta, até uma pergunta, a gente tem vários alunos nossos aí também, dos cursos de pós e capacitação participando, um abraço a todos aí, obrigado pela participação maciça aí de vocês, e é uma pergunta da Isabela Cortes, né? Eu vou até acrescentar. Basicamente, a pergunta dela foi: em um mundo perfeito, ou seja, num cenário perfeito de recria de bezerras, qual o melhor, seria o melhor tempo que esses animais estariam em aleitamento? Eu complemento a pergunta e falo: se a gente pudesse falar de um cenário perfeito de recria de bezerras em aleitamento, quais seriam os principais cuidados que a gente deveria ter nesse período? Né? Acho que vai resgatar um pouquinho do que já foi respondido, e a gente pode complementar aí o que a Isabela perguntou também. Um beijo, Isabela! Tem que mandar um beijo aí para a Isabela, companheira de uma grande viagem para o Canadá. Foi muito bom. Isabela, num mundo perfeito, bezerro e vaca. Bezerro e vaca, feliz e contente pelo mundo afora. Só que esse mundo, nós não damos conta dele. Então, eu acho que 60 dias, em algumas situações 90, em algumas fazendas, pelo desafio que vai ter pela frente, por estar incorporando tecnologias, crescendo rápido, às vezes a gente precisa estender um pouquinho o aleitamento. Mas eu acho que 60 dias é um bom momento aí do desaleitamento para a sobrevivência da fazenda. Tá? E acho que seria isso aí. Qual que era a segunda parte, Neto, que você pediu para você? Não, na verdade, professor, foi assim, para complementar ali a pergunta da Isabela, quais seriam as boas práticas, né, durante a fase de aleitamento? Basicamente isso. Então tá, nascer numa maternidade limpa é a primeira coisa, né, para que essa bezerra comece bem. Imediatamente após o nascimento, ali na maternidade, se for possível, a primeira cura do umbigo, levar esse animal num carrinho limpinho para o local de alojamento dele, rapidamente já fazer a segunda cura do umbigo, colostro, e no mínimo 10% do peso corporal aí nas primeiras 6 horas de vida. A literatura científica já mostra que se a gente conseguir fazer nas 2 primeiras horas de vida, melhor ainda. Repetir essa colostragem nas próximas 6 horas ou 12 horas, 5% do peso. Depois, leite de transição, garantir aí que o animal receba esse leite até a gente poder vender para a indústria. E depois, no mínimo, um volume de 6 litros de leite por dia, isso é mínimo, 2 vezes por dia, concentrado à disposição do bezerro, de ótima qualidade, aí, 18% a 20% de proteína, 80% de NDT, 79% de NDT, e num ambiente limpo, como o Matheus falou, higiene é fundamental, né? No período de frio, cama para os bezerros até 30 dias de vida. O que mais? Vamos lembrar aqui do beabá dos bezerros. Desaleitamento gradual,
diminuindo esse volume de leite a partir de 30 ou 45 dias. Pode completar, Matheus. Isolamento social dos bezerros, vamos ficar se mudando. Isolamento aí nessa fase que a gente tem a diarreia como um grande problema. Depois que passou a diarreia, eu já tô querendo aglomerar, sabe? Nós estamos fazendo isso na fazenda da universidade, já estão com 30 dias de vida botando os bezerros juntos, alojando junto. Então eu estou ficando impressionada com as taxas de ganho de peso, estão subindo rapidamente, bezerros felizes, mas nós temos que aprender muito, porque a detecção de doença fica um pouco mais difícil quando estão juntos, né? Mas eu acho que esse é o beabá aí. É fácil falar, agora agarra com isso para fazer na fazenda para ver que coisa legal. A gente trabalha o dia inteiro e não acaba o serviço. Isso aí, né, professora? Eu acho que é isso. Não, eu acho que só alicerçando aí, a professora falou da maternidade limpa, né? A gente tem visto cada vez mais aí os trabalhos mostrando, em realidade, a gente tratar a vaca seca bem, né? Vaca secou até o parto, resfriar esses animais, comida, sombra e água fresca para ela, né? A vida inteira a gente colocava ela lá no pé do morro, fez errado a vida inteira e hoje a gente viu que é uma grande oportunidade para a maioria dos fazendas aí, pensando na bezerra e na vaca, né? E nas netas e nas bisnetas e daí para frente. Essa semana, só complementar uma notícia quente aqui para vocês, nós tivemos uma palestra super bacana no nosso grupo de estudo de uma professora, que ela é uruguaia, mas ela é professora na Universidade de Wisconsin, a professora Jimena Laporta. Ela nos trouxe resultados fantásticos sobre estresse térmico em novilhas ali na primeira, na maternidade, né? Elas estão prenhas, vão parir, e o impacto disso na produção de leite. Então, a gente tem cuidado muito da vaca, esquecida a novilha, mas um impacto muito pesado ali no fim da gestação. Então, vamos tratar bem nossas novilhas prenhas, nossas vacas, nesses 46, 60 dias finais, que isso vai ter impacto aí na saúde das bezerras, na produção de leite no futuro. Neto, só para completar, muitas pessoas perguntaram a respeito do material que a gente utilizou aqui, tá? E também do vídeo da gravação, eles vão ficar disponíveis na plataforma www.iilb.com.br. Nós temos uma biblioteca lá, tanto as edições dos boletins, quanto todos os materiais relacionados ao ILB, como é o caso desse webinar, ficam disponíveis para acesso livre a quem tiver interesse, tá bom? Demais, Elo, muito obrigado. Pelo avançar da hora aí, teríamos várias perguntas ainda, mas não vou deixar mais a professora Sandra, Matheus e Elo aí de castigo, não. Muito obrigado, né? Pelo contrário, muito bacana aí, toda a abertura e toda a objetividade de vocês aí nas respostas, e buscando mesmo, né, compartilhar informação, conhecimento e esclarecer as dúvidas da turma. Então, muito obrigado mesmo, né, pela participação de vocês. E parabéns, né? Parabéns aí pelas informações trazidas aí para a turma, viu? E, gente, queria, né, aproveitar também, agradecer aí os nossos parceiros, os nossos patrocinadores aí, a Calculem, a Abra Leite, a Leite Integral, o Grupo Reagro aí que organiza, né, o evento, o Marcelão do 3R, a Joyce, o Gustavo, o Marcos, a turma toda do IDEAGRE, parabéns, né, por mais essa publicação aí do índice IDEAGRE, todos os envolvidos, né? E gostaria de agradecer mais do que nunca a participação de todos. Nós tivemos aqui um pico de quase 330 pessoas participando e finalizamos há poucos segundos, com mais de 200, né? Então, uma participação bem expressiva numa noite de vários eventos, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? Fiquem à vontade aí se quiserem fazer alguma consideração final também, antes do nosso encerramento. Eu queria agradecer. Só agradecer. Eu quero agradecer muito pelo convite, é uma excelente oportunidade, estou muito feliz aqui de estar com vocês, todos meus ex-alunos. É isso aí, né, professora? Muito bom matar a saudade de vocês e ver que vocês fazem um trabalho brilhante de levar informação, levantar números do Brasil, né? A gente não tinha isso até há pouco tempo, graças a Deus tem pelo menos 2 grandes empresas trabalhando, gerando número para que a gente possa conhecer a realidade nacional. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom. E obrigada aí o pessoal que esteve aí com a gente.
Muito bom. Você me emocionou, o Matheus já me emocionou na hora que ele falou que a gente faz. Você, eu sabia que faz parte da formação, praticamente todo mundo. Né? Agora, o Matheus, o agradecimento dele me emocionou muito. Falei com ela, propaganda enganosa, pôs a foto do Hélio Moreira e entrega isso aqui. Ó. E eu fico muito emocionada de receber essas palavras suas. Muito obrigada mesmo. Para você e para o Matheus também. O Neto tem que agradecer pelo apoio dele enorme. Tamo junto sempre, né, Elô? Beleza, queria agradecer a todo mundo. Obrigado, Elô, professor, Netão e todo mundo que ficou com a gente até agora. Valeu, qualquer dúvida, estamos aí, né, Netão? Só procurar. Com certeza, Matheus. Ó, gente, muito obrigado, então. Fiquem com Deus, se cuidem. Teremos mais um Webinar Leite aí em novembro. Em breve, aí mais informações, né? E, novamente, agradecer vocês pela audiência, pela participação. É isso que faz aí o nosso evento. E não deixem de responder a nossa pesquisa aí de satisfação, porque nós queremos sempre melhorar e trazer temas importantes e relevantes para vocês, como que foi discutido aí hoje à noite. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus, viu? Boa noite. Beijo, Elô, beijo, professora. Abração, Matheus. Tudo de bom. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado aí a Joyce, Camila, Leonora, toda a nossa aí dos bastidores. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.